Oi, pessoal. Para esse vídeo, nós temos um problema de otimização. Esse problema já foi feito anteriormente em um outro vídeo. Ele diz o seguinte: dado um hemisfério, qual é a caixa de maior volume que cabe aqui dentro desse hemisfério? Então, nós resolvemos isso colocando... Bom, primeiro eu coloquei 1/4 da caixa, somente a parte que está aqui nesse octante. Um pedaço da caixa, e eu coloquei aqui essa coordenada aqui, essa dimensão eu chamei de x, essa de y, essa de z. E eu já coloquei aqui, então, que o meu volume é a multiplicação das três. Tá? Como o x é só a metade do lado, eu coloquei o volume 2x, o y a mesma coisa, 2y e z. E claro que o ponto aqui tem que estar sobre a esfera. Então, você tem a equação da esfera x2 mais y2 mais z2. E nós fizemos isso anteriormente, substituindo aqui o z e resolvendo isso como uma função de duas variáveis, calculando, vendo a fronteira, calculando o gradiente, essas coisas todas. E agora, nós queremos resolver isso daqui de novo, só que sem fazer isso. Sem essa parte. A gente vai usar, nesse vídeo, os multiplicadores de Lagrange. Então, nós vamos considerar uma função de 3 variáveis para o volume. E mais ainda, isso daqui vai ser a nossa função g que estabelece o vínculo. Então, eu vou igualar isso daqui a g de x, y, z. Eu vou dizer, olha, eu tenho uma certa caixa com um determinado volume que é dada por isso daqui. 4xyz. A minha restrição é que essa caixa tem que estar com aquele vértice em cima da esfera. Então, a minha restrição é que essa função g tem que ser igual a 1. Qual é o volume máximo? O ponto que tem que ser considerado aqui, eu já vou explicar logo antes, para quando chegar lá na conta a gente já saber. Essa função aqui ela está definida, portanto, em cima de um conjunto fechado e limitado, que é a esfera. Esse é um primeiro ponto. Ela é contínua, porque ela é só a multiplicação das variáveis. Toda função contínua definida num limitado e fechado tem que ter um máximo e um mínimo, pelo menos um de cada. Tem que assumir, na verdade, máximo e mínimo. Já me parece claro que, bom, se um deles ou dois deles forem zero, pelo menos um aqui que der zero, você vai ter o volume igual a zero. Então, é claro que tem mínimo e o mínimo é zero. Né? Se você colocar o x e o y iguais a zero e o z igual a 1, por exemplo, já satisfez as duas equações e deu zero. Mas, claro, a gente não quer o mínimo, a gente quer o máximo. Então, nós vamos procurar esse máximo. Tudo bem? Vamos procurar um ponto crítico que seja máximo, ou seja, que não seja um volume igual a zero. O que a gente está em busca é disso. E aí eu escrevi, então, aqui meu vínculo, a minha função g, que é a equação da esfera, basicamente. Ao invés de onde tinha 1, coloquei a função. Tá? E depois, quando eu fizer o multiplicador de Lagrange, eu vou falar que o g, a função g, tem que ser igual a 1. Porque daí você sabe que você está em cima da esfera. E a minha função volume tem aqui 4 vezes a multiplicação das variáveis. Lembrando que nenhuma delas é negativa. Tá? A gente está considerando só o primeiro octante e por isso multiplicando por 4. Tá ótimo, então. O que eu vou fazer nos multiplicadores de Lagrange? Primeira coisa, calcular os gradientes das duas funções. Então, o gradiente de z é muito simples, porque você vai derivar em x, claro que vai dar 2x, essa parte some, em y, 2y e z, 2z. Então, aqui você já vai ter 2x, y, z. Se todo gradiente fosse fácil assim, né? Mas, tudo bem. Aqui, o gradiente de v, nas 3 variáveis. Ó. O gradiente da função v também é simples, porque, veja, vai ficar um 4 aqui fora. Quando você derivar em x, vai sobrar yz. Quando você derivar em y, vai sobrar xz. E quando você derivar em z, vai sobrar xy. Então, também é muito simples. Aqui vai ficar yz, xz e... por fim, xy. E na teoria dos multiplicadores de Lagrange a gente já sabe. Para eu achar os pontos críticos da minha função restrita a um vínculo, eu sei que esse gradiente tem que ser um múltiplo desse. Tudo bem? Então eu vou escrever agora o meu sistema. Tá? Eu sei que o gradiente de V é igual a lambda vezes o gradiente de G, onde o lambda é o multiplicador de Lagrange. Eu vou colocar o sistema já com as coordenadas. Tá? Então meu sistema... ele fica assim, ó. 4yz igual a 2 lambda x. 4xz igual a 2 lambda y. E por fim, 4xy igual a 2 lambda z. E mais do que isso,
a minha função g tem que ser 1. Lembrando que essa parte aqui é justamente o que eu chamei de g de x, y, z. Está aqui. Esse é o sistema. Então, os pontos críticos têm que satisfazer esse sistema aqui. Essas 4 equações. Para algum lambda, claro. Então, você pode ver, bom, você tem 4 equações, 4 variáveis. E aí você tem que se virar de algum jeito. A primeira coisa aqui. O que acontece se o lambda for igual a 0? Ora, se o lambda é 0, claro, vai zerar todas as equações. É claro que ou x, aqui nesse caso, ou y ou z tem que dar 0. Bom, mas se uma das dimensões é 0, o volume vai zerar. E se o volume é 0, ele é mínimo, certo? E aí não condiz com a nossa busca, que nós estamos procurando um ponto de volume máximo. Então, para o volume máximo, é claro que nenhum deles pode ser 0. E se desse lado aqui ninguém pode ser 0, é claro que o lambda é diferente de 0. Esse é meu primeiro ponto. O lambda não pode dar 0. Ótimo. Depois disso, como é que você vai fazer para simplificar aqui o seu problema? Ora, na primeira equação você vai multiplicar todo mundo por x. Na segunda equação você vai multiplicar todo mundo por y. Na terceira equação você vai multiplicar todo mundo por z. E aí você vai notar o quê? De um dos lados ficou todo mundo igual. Ou seja, todo mundo aqui é igual ao volume, certo? Todo mundo aqui é igual ao volume. Do outro lado, o que você vai ter? Que o x2 tem que ser igual ao y2 tem que ser igual ao z2. Porque vai cancelar, claro, 2 vezes lambda. Tudo bem? Então, se você já sabe que o x2 tem que ser igual ao y2, que tem que ser igual ao z2, e você ainda tem que obedecer esse vínculo, ora, a soma dá 1 e são todos iguais, é claro que todo mundo aqui tem que ser igual a 1/3. Esse é o ponto. E bom, é claro também que aqui então você vai ficar com x igual a y igual a z, como eles têm que ser maiores ou iguais a 0, não pode ser negativo, claro que todos eles têm que ser iguais à raiz de 1/3. E também é claro que esse volume não dá 0, certo? Não dá 0. E veja, bom, essa aqui é a única solução, né? As soluções seriam mais ou menos raiz de 1 sobre raiz de 3. Eu estou pegando só o positivo, porque eu já sei que essas dimensões não são negativas. Aí você fala, bom, o volume igual a 0 é o mínimo. Esse daqui é o único ponto crítico em que o volume não dá 0. Portanto, é o único ponto de máximo. Tudo bem? E, bom, coincide com a resolução do outro vídeo que a gente fez pelo gradiente, etc., onde a gente já achou ali que a nossa caixa como um todo era a união de 4 cubos, certo? Então, de uma certa maneira, aqui a gente vai ter 4 cubos e as arestas são exatamente 1 sobre raiz de 3 em todas elas. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro aí a resolução por multiplicadores de Lagrange. Sempre tem alguma pergunta ou alguma coisa, às vezes o sistema está meio embaralhado, mas muitas vezes ele sai bem fácil e que você possa praticar bastante para ficar craque. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.